Alô, queridos, shalom, tudo bem? Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua. Um abraço a todos nessa oportunidade, amém? E vamos aqui dar continuação aos ensinos, comparando os textos e um estudo usando a Bíblia apenas, tá? Usando a Bíblia e comparando alguns textos para chegarmos às conclusões que queremos, né? A verdade, amém? Então aqui a gente usa apenas a Bíblia, usando recursos dela, tradução melhor, entendendo o contexto, a cultura, mais a Bíblia, tá bom? Usamos apenas a Bíblia, não seguimos religiões, nem filosofias, amém? Pai, em nome de Yeshua, obrigado por esse dia, por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor por tudo. Que o Senhor continue conosco, em nome de Yeshua. Eterno, venha abençoar a vida de vocês, amém? Tentarei ser rápido aqui, amém, irmãos? Quero falar sobre um assunto que eu tenho falado constantemente. Interpretações erradas da Bíblia. Na verdade, os intérpretes da Bíblia estão interpretando os textos errados, estão induzindo as pessoas a não terem zelo pelos mandamentos, que isso não tem mais importância, que aquilo não tem mais importância, sem contextualizar, sem base bíblica, desprezam mandamentos, tá? E por menor que seja o mandamento, o comando do Eterno, ele tem que ser respeitado, amém? Eu vou ler textos do Mashiach, vou ler um texto de Romanos e vamos mostrar aqui para vocês como que as pessoas estão interpretando a salvação. Vou dar um simples exemplo. Essa live precisa ser compartilhada para quem você ama. Pessoas que estão, infelizmente, no engano porque não conhecem a Bíblia. Tá? E vou ler os textos e vamos deixar o texto responder as nossas perguntas, tá bom? Eu não vou aqui usar nada além da Bíblia, ok? Vou ler ela e aí você vai entender o que ela diz. Romanos 10, 9. Vamos lá. Romanos 10, 9. Porque se confessares com a tua boca que Yeshua, ou Jesus, é o Senhor, em hebraico Yeshua é Adon, Adon é chefe, né? E credes em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo está falando, se confessares com a boca que Jesus é o Senhor e credes no teu coração que Deus o ressuscitou, serás salvo. As pessoas vão utilizar desse texto para dizer que apenas acreditar e acabou. Não importa o que você faça e não importa o que você vai fazer. Você crê, você declarou, está salvo. Isso é Romanos. Ok? Agora vamos entender a Bíblia com ela. Vamos entender a Bíblia com a Bíblia. Tá? Mateus 28, 19 diz assim: Ide e ensinai todas as nações, ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Mateus 28, 20. Yeshua ensinou e ordenou a ensinar. Yeshua tinha discípulos que aprenderam seus ensinos com Cristo. Discípulo é aprendiz.
discípulo é aluno, Talmid. Então, se o discípulo aprendeu, qual é o comando do Mashiach? Vão, ensine o que eu ensinei vocês. Dos ensinos de Yeshua, por exemplo, ele cita que o Criador é um. É o ensino do Mashiach. Yeshua ensina, por exemplo, quando você fazer esmola, o que a direita fizer, a esquerda não precisa saber. Ensino de Yeshua. Tá? Yeshua ensina justiça. Por exemplo, ele ensina o casamento bíblico. E ele é totalmente contra divórcio. Mateus 19. Ensinamentos de Yeshua. Tá ok? Agora vamos aos textos que se referem à salvação numa perspectiva messiânica. Bom, eu ainda não estou louco. Não. Eu estou bem. Eu não preciso ir para um hospital de louco. E os textos que eu vou ler aqui, eles são do Messias. Os que eu vou ler agora. Você vai chegar à conclusão que eu cheguei lendo apenas a Bíblia. Será que é tão fácil assim? Como o cristianismo coloca? Se crerdes e confessares, sereis salvos? Bom, tem textos que eu repito aqui porque eles são clássicos. São textos tão fáceis de entendê-los. Mas eu vou trazer alguns textos e vamos aprender com o Messias, no ensino do Messias, que ele disse que teria ou que tem que ser ensinado. Então, não é o que a Batista fala, a Assembleia diz, o judaísmo diz, é o que Yeshua disse. Moisés disse que viria um profeta semelhante a ele. A ele ouvireis. Eu tenho que ouvir o Cristo. Seguir o que o Cristo disse. Fácil de entender. Logo, para mim utilizar o título de cristão, eu devo seguir os seus ensinos. Mas digamos que a pessoa não segue os ensinos de Cristo e se declara cristão. O que é de fato ser um cristão? Alguém que apenas acredita que Cristo é o Filho de Deus? A pergunta é suficiente para eu ser salvo? Eu acredito que Cristo, Yeshua, Jesus, como a igreja coloca? Vamos dizer, Jesus é o Messias. Nós falamos Yeshua. Está aqui na tela aqui. Olha daqui. Esse bannerzinho aqui. Yeshua. E a pergunta é, se eu acredito que Yeshua é o Messias, será que isso é suficiente para eu ser salvo? Tem resposta? Tem. O próprio Cristo ensinou Mateus 7, 21. Né? Quase todo dia você vê eu falando esse texto. Inculcarás a teus filhos. E o texto diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele deixa claro que acreditar nele e não obedecer a Deus não é suficiente. Então não basta acreditar em Yeshua. Tem que acreditar nele e obedecê-lo. Então, a pergunta que se faz é fácil ser salvo? Como o cristianismo contemporâneo tem ensinado? É fácil ser salvo apenas
com pistes, acreditar. Eu acredito, eu sou salvo. Não é o que Yeshua disse. Yeshua não disse basta acreditar. Yeshua é enfático em vários textos, inclusive Mateus 7:21 é um deles. Tem outros explícitos que vamos ler aqui nessa aula de hoje. Como eu digo a vós outros, vou apenas ler. Estou aqui trazendo uma palavra. Então eu li Romanos 10:9. Tá? Seria muito fácil se fosse só isso. Confessar com a boca que Yeshua é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou. Seria muito fácil desta forma. Agora vamos ao texto. Lucas 13:23. E alguém lhe perguntou: o Senhor, são poucos que se salvam? Ao que ele, Yeshua, lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Primeiro conceito, a salvação não é fácil. Se fosse fácil, a maioria seria salva. Conota-se aqui estreito, dificuldade. Então, a primeira coisa que Yeshua está ensinando para aquele... O contexto ali fala que quem pratica iniquidade não vai ser salvo. Dê lá Lucas 13, a partir do 23 em diante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o próprio Yeshua está dizendo que é estreito, a dificuldade. Agora nós vamos melhorar aqui o assunto, tá? Trazendo outros textos muito interessantes. Mateus 18, verso 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, aí tem uma vírgula, olha só, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vou repetir. Em verdade vos digo, palavras de Yeshua, se não vos converteres, conversão, mudança, e não vos tornarem como as crianças. E aí Yeshua coloca, de modo algum entrareis no reino de Deus. Veja que a salvação novamente está baseada em converter e ser como uma criança. Mas não acabou. Mateus 7:20 traz uma expressão interessante. Olha só. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder, não for maior, em muito a dos escribas e fariseus, vírgula, olha só, jamais entrareis no reino dos céus. Vou repetir a última parte. Jamais entrareis no reino dos céus. E Yeshua está dizendo, se você não for mais justos que os escribas e fariseus, vocês não vão ser salvos. Jamais. Então requer justiça. Justiça é prática dos mandamentos. E a conversão é o quê? É você largar ratá, pecado, hamartia, e voltar-se para os caminhos do Senhor em prática de justiça, cumprindo as ordens, os comandos do Senhor. João 3, verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Elohim.
Irmãos, 4 versículos categóricos. Mateus 7, 21, João 3, 5, Mateus 5, 20, Mateus 18, 3 e tem muitos outros. Todos colocando o dever. Yeshua está dizendo o seguinte: se você não se converter, você não abandonar a sua velha natureza, você não vai ser salvo, mesmo crendo nele. Quando você lê o 21 do 7 de Mateus 7, está escrito, eu sei de cor: muitos naquele dia hão de me dizer, em teu nome profetizei, em teu nome fiz vários milagres, prodígios, em teu nome expeli demônios. Machia vai falar: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Aí vai dizer: vós que praticais a transgressão às leis. E Yeshua diz que vai ter pessoas que creram nele, que acreditavam nele, que professavam fé nele, mas que não serão salvos porque eram transgressores das instruções de Deus. Então, tome cuidado com textos isolados como Romanos 10, 9, que coloca... Aí muitos pastores vão utilizar o verso 10 para dizer: porque se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. E se esquece de todas essas palavras que eu acabei de citá-las. Então, como o cristianismo ensina a salvação? Apenas no acreditar. Então, observe que Yeshua conota conversão, nascer de novo, mudar de vida. E ele deixa muito claro: quem continuar a viver uma prática de iniquidade, que é a transgressão das leis de Deus, este não será salvo. Pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser o teu filho, pode ser meu pai, pode ser a minha mãe. Não interessa, pode ser grego, troiano, judeu, bárbaros. E Yeshua deixa claro: de modo algum, jamais, olha os termos que estão sendo usados, a dificuldade do caminho. O próprio Mateus 7, ele fala: a porta é estreita, o caminho é estreito, muitos não vão conseguir. E isso diz que não vão suportar o preço a se pagar. Pergunto para você, ouvindo esse evangelho que eu estou pregando, que é o da Bíblia, você sente temor ou liberdade para pecar? Eu tenho certeza que alguém que é realmente sincero, ele vai parar para pensar, a partir de agora, o que ele está fazendo com a sua vida. Porque sua vida corre risco de ir para o inferno. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então esse evangelho só do crer não é o de Cristo. Vou repetir. O evangelho que só crer nele não é o de Cristo. Repito, o evangelho que não tem obras, que só acredita, não é o do Machia, porque o do Machia fala de conversão. Digo mais. Mateus 11, 20. O texto é claro. As acusações que Yeshua faz a Betsaida, a Corazim, a Cafarnaum, porque eles ouviram as boas novas
e não se converteram. Isso significa eles não largaram o pecado, mesmo ouvindo o Cristo pregar. Mesmo o próprio Filho de Deus falando. Eles continuavam praticando pecados. Não deram atenção ao Cristo e às suas palavras, que são palavras de vida eterna, João 6,68. E não podem ser salvos porque eles desprezaram a conversão. E Cristo disse, Cafarnaum será abatidas até o Hades, o inferno. Porque ouviu, porque viu e não se converteram. Eles não mudaram, tanto que o texto coloca que Nínive vai se erguer naquele dia, no dia do juízo, e vai condenar a geração de Yeshua que não praticou, que não mudou de vida. O próprio Machia disse, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A missão do Cristo é chamar pecadores ao arrependimento. Por isso ele disse, eu sou o caminho. Yeshua não pecou. E ele ensinou o quê? Vinde pós mim. Quando nós vamos na carta de João, no capítulo 3, é claro o texto, e isso é o evangelho puro, sem mistura. Observe, qualquer que pratique o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que ele, o Messias, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, porque qualquer que permanece nele não vive pecando, porque qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. O Messias entra na nossa vida para nós pararmos de transgredir as leis de Deus. Esse é o Messias da Bíblia. Glória. Filhinhos, ninguém vos engane. João, conhecido apóstolo da monta, dizendo, ninguém engane, ninguém é ninguém. Cristo entrou na nossa vida para nós pararmos de transgredir as leis de Deus. Ele traz essa unção, sabe, esse fortalecimento, essa cobertura, essa capacitação para nós largarmos o pecado. E aqui o texto diz, filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Justiça é baseada na lei. Não é na ideia. É nos mandamentos, nos comandos de Deus. Quem pratica o pecado é do diabo. João diz, 1 João 3,8. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Repito, quem não pratica justiça, justiça é baseada em comandos que Deus deu. Quem não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. João está dizendo, quem vive transgredindo, e transgressão é oposto à justiça, quem vive transgredindo as leis de Deus, não é dele. Palavras do apóstolo conhecido como apóstolo do amor. Veja que os evangelhos colocam sobre nossos ombros uma responsabilidade, temor. Mas é muito melhor as pessoas ouvirem Romanos 10:9 e esquecer tudo que o Cristo ressurreto disse. É muito melhor você acreditar que é salvo só confessando, ó Senhor, eu te confesso, mas você não pratica o que ele diz. E é isso que se prega há anos, há séculos das igrejas, que basta acreditar. Cristo não ensinou esse evangelho sem práticas, sem justiça, sem os mandamentos de Deus.
Eu, Felipe Cunha, só usei a Bíblia para falar. Pronto, 25 minutos. É o suficiente para refutar essas falácias. Usei apenas textos. Mas por que não fazem o que eu estou fazendo? Mente cauterizada. Os homens querem sempre dar desculpa para pecar. Eles não querem assumir que Deus nos deu responsabilidade. E cito mais 2 textos. Carta de Pedro. Deus não poupou os anjos quando pecaram. E a carta de Judas. Deus não poupou. O mundo antigo, nem os anjos pecaram. Pedro fala isso e Judas fala igual. Deus não poupou o mundo antigo, não poupou Sodoma e Gomorra, não poupou os anjos. Tanto que estão trancafiados no Tártaro. Pedro cita isso. Judas cita isso. Que Deus não poupou o mundo antigo. Você acha que ele vai te poupar, você com a Bíblia na mão e quer continuar pecando? As pessoas estão acreditando no evangelho que não é da palavra. Olha os ditos do Machia, irmão. Você está vendo como que o caminho é fácil? Não. Não é fácil. Nunca foi fácil. O que eu tenho para falar para vós outros, aqui agora, está nas tuas mãos, o teu destino, não é na mão de padre nem de pastor. O povo perece por falta de conhecimento da lei. Oséias 4, verso 6. Não dá para sustentar uma teologia filosófica. Uma salvação filosófica. A salvação requer postura daquele que é salvo. Existe uma mudança. Yeshua falou para Nicodemos. Agora, pega o texto isolado, não, só acreditar. Por isso que as pessoas levantam a mão, aceitam Jesus, eu estou salvo. Isso não é mágica, irmão. Não é apenas eu levanto a mão. Deus tem que operar, irmão. Não é você que escolhe ele, é ele que te escolhe primeiro. Mas não é apenas acreditar, é fazer. Os desobedientes não vão se dar bem. Por isso que no Apocalipse estão as taças da ira de Deus sobre quem? A grande meretriz e sobre aqueles que participarem dos seus pecados. Por isso que Deus diz, saia dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Saia dela, povo meu. Então a ordem de Deus é o povo sair da mistura. Temos que manter santidade, não hipócrita. Eu não tenho que ser santo para provar nada para você. Você não é meu juiz, nem eu você, e nem eu sou teu juiz. Eu não estou aqui para te provar nada. Eu tenho que viver por mim, pela minha alma. Eu só estou pregando o que eu estou pegando para mim. E o que eu estou vivendo. Eu não estou aqui para receber aplausos. Eu não estou aqui para ser reconhecido. Eu estou aqui só para obedecer. A função de um servo de Deus é obedecer a ele. E eu não vou mudar por causa de você. Eu vou mudar por causa de Deus. Você não vai mudar por causa de mim. Eu não sou teu dono. Você tem que estar interessado em mudar a sua vida porque você ama a Deus e quer viver com Ele na eternidade. Eu não sou teu dono. Eu sou apenas um irmão que quer o bem das pessoas. Mas se você não se amar,
É você que escolhe o final. Você vai escolher se você quer a eternidade ou se você não quer. Nós não vamos forçar ninguém a nada. Só vamos falar, estender a mão e fazer a nossa parte. A decisão é tua. Se você quer acreditar na facilidade do caminho largo, é teu direito, mas a Bíblia deixa claro, quem anda no caminho largo vai para o inferno. Quem anda no caminho largo está longe de Deus. Quem anda no caminho largo está fazendo a vontade do diabo. E quem andar no caminho do diabo vai morar com ele. E tem que ser uma conversão genuína, não hipócrita. Conversão não é você ir para a sinagoga. Conversão não é você virar judeu. Conversão é você entregar sua vida a Deus para viver para Ele. Em todos os sentidos e pontos da sua vida. Porque Deus fala comigo, o que eu tenho que viver inclui pensamento, inclui meu corpo, inclui minhas atitudes, inclui o meu falar. A conversão não é filosófica, não é intelectual, é a ação de Deus na vida do homem. É o homem mudando, sendo transformado pelo poder de Deus. Então, irmãos, você não tem que fazer nada pelo João, pela mãe. Você tem que fazer, em primeiro lugar, por tua alma. É a sua alma que corre sério risco de perecer nas chamas do fogo. Eu, quando comecei a me converter, não foi por causa de igreja. Eu não estou aqui por causa de mim. Eu não estou aliado, eu não tenho filiação a nenhuma religião. Não. Religião estraga. Religião atrapalha. Minha ligação é com o céu. Eu não quero nada com a religião. Eu quero é com o Senhor da glória. Por isso eu vou pregar o que Deus tem me dado, e o que eu tenho vivido, e o que eu tenho experimentado. Eu não sou um robô da religião que fala o que a religião quer. Eu sou uma pessoa que leio o que está na Bíblia e aplico na minha vida e compartilho o que Deus me deu. E estou fazendo em primeiro lugar por causa do Deus a que eu sirvo e por minha própria alma. Eu não estou salvo porque eu prego. Eu sou salvo porque eu vou vencer. E eu ainda não venci. Não. Vencedores só são vencedores quando terminam a prova e vence ela. Ninguém aqui venceu e ninguém aqui pode se gloriar como que já conseguiu. Quem está em pé cuida para não cair. Mas a questão é, preciso ter temor. Preciso viver uma vida olhando os detalhes dela. Não posso relaxar. Não posso dar brecha. Não posso viver o mundo. Todos os dias preciso a cada dia me afastar do mundo, senão estarei perdendo meu tempo. E o mundo está cheio de atrativos para enlaçar as pessoas e dominá-las a elas. Este mundo é pura ilusão. Não se engane, somos como o vapor de Tiago. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos. Todos os dias, a cada minuto, pessoas estão morrendo em várias partes do mundo, neste momento. E essas pessoas estão indo para o além. Quer sejam salvas ou não, mas elas já estão indo com destino traçado. Através de tudo que ela fez aqui. Então por isso que nossa vida tem que ser com muito temor. Tem que ser com respeito. Tem que ser meditada. Tem que se buscar. As pessoas não estão preocupadas. Eu vejo postagens de pessoas que dizem ser do cristianismo. Eu fico pensando, vocês são crente.
especialmente irmãs, fotos que não convêm às santas de Deus, e rapazes também, fotos que não convêm a santos, e parece que eles não sabem que estão praticando lascívia, como se eles fossem inocentes. Vocês não são inocentes, não. O problema de alguns é que alguns gostam de viver no pecado e não tá nem aí para Deus. Essa é a verdade. Essa geração tá cheia de gente que não tá nem aí para Deus. Não se importa. Porque você deveria se vestir primeiro para Deus, não para os seus interesses. Sua vida tinha que ser prioridade para Deus. Mas o que o homem tem dado para Deus? Então as pessoas se vestem porque querem se sentir bem. Eu me visto porque eu tenho que cobrir minha nudez. Não significa que eu tenho que ficar bonito. Eu tenho que ficar santo. A boniteza não é a regra. Não. O princípio não é estar bonito. O princípio é estar vestido, sem passar pecado. Mas as pessoas não se importam. O que Deus acha? Elas fazem o que querem, do jeito que querem. Olhares altivos, nariz empinado. E não estou nem aí para o que disse o Eterno através dos seus profetas, através do seu filho. Se Cafarnaum não se importou com as palavras do Cristo, porque quando eu vejo Cristo falar, eu vejo seriedade, traz temor, traz medo. Eu não vejo motivo de rir num púlpito, como pastores hoje que são palhaços no púlpito, que são humoristas. Eles estão ali para fazer o povo rir. Você já imaginou um pastor que deveria trazer uma palavra como essa? Ele faz o povo dar gargalhada. E as pessoas estão ali, achando que são salvas, mas não são. Você não é salvo porque você vai na igreja. Você não é salvo porque você é judeu. Você não é salvo porque apenas você crê. Eu já mostrei hoje nessa live. Então, quando eu leio as palavras de Cristo, eu vejo Cristo dizendo assim: se teu olho te fizer pecar, arranca ele. É melhor entrar no céu sem um olho do que com o corpo todo no inferno. Se tua mão te faz pecar, ele fala a mesma coisa. E ele diz o seguinte: ou para de pecar ou perece. E pecado é transgressão da lei. Cristo desceu aqui para os salvos pararem de pecar, não para continuar. Porque o homem caído peca por causa da sua natureza má, mas a semente de Deus é plantada em nós. Agora, se você diz que está em Cristo e continua fazendo as velhas obras, as velhas ações, praticando aquilo que antes você já praticava, como você pode falar que se converteu? Tem que haver uma mudança. Como o Espírito Santo, que é santo, habitará em vós. Então a gente tem que ter cuidado. Irmãos, quando eu comecei a ler o Evangelho, que eu entrei para dentro da caverna para ler, eu vi o Evangelho da Bíblia, eu vi que o Evangelho da Bíblia não estava sendo pregado na igreja. O Evangelho da Bíblia foi esquecido, substituído. O Messias da Bíblia foi esquecido e substituído. Colocaram um falso Messias, um falso evangelho e uma falsa igreja no lugar da verdadeira. A verdadeira está registrada em Atos dos Apóstolos. Essa é a comunidade verdadeira. Espero que você salve a sua alma em nome do Mashiach. Shalom.